Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre detalhes e aspectos que ressaltam aos nossos olhos quando Deus rejeitou o sumo sacerdote Eli e a sua descendência. Aos nossos olhos, Deus foi extremamente duro com ele. Mas é bom nós considerarmos a bondade, mas também a severidade de Deus na sua justiça. Romanos 11, 22. Considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. A bondade para com aqueles que se quebrantam, se humilham e vêm a Ele. E a severidade para com aqueles que são rebeldes e desobedecem. Considerai a severidade de Deus também. Bom, o sacerdote Eli, nós não temos informações sobre como ele, da descendência do Itamar, conseguiu ser sumo sacerdote quando o sumo sacerdócio estava reservado para descendência do Eleazar. Eleazar era o filho mais velho do sacerdote, do sumo sacerdote Arão, e os filhos dele, o Finéias, filho do Eleazar, filho do Arão, foi o sumo sacerdote. Em algum momento, esse sumo sacerdócio se desviou dessa linhagem do Eleazar e passou para a linhagem do Itamar. O Eli era um descendente do Itamar. E ele aparece no livro de Samuel por causa do foco em Samuel. E a Ana e o Eucana são focalizados por Deus, alguma coisa é dita sobre eles, que consagram a Deus aquele filho Samuel, que a Ana tão incessantemente pediu ao Senhor, e enquanto Samuel cresce, o sumo sacerdote Eli aparece na foto, digamos assim, no relato bíblico. E no capítulo 2, então, de 1 Samuel, nós encontramos Deus enviando um profeta, descrito como um homem de Deus. Não tem nem o nome dele, mas ele era fervoroso, fiel e falou claramente e duramente com o sumo sacerdote Eli. Depois Deus confirmou aquelas profecias através do próprio Samuel, que era bem jovem ainda, porém adotado como filho do sumo sacerdote Eli. E o Samuel foi usado por Deus para confirmar aquelas profecias. Em resumo, a mensagem que Deus mandava era uma mensagem de condenação. Meu servo, eu escolhi vocês, a descendência de vocês, de todas as tribos de Israel, para serem sacerdotes, entrarem na minha presença, oferecerem sacrifícios. Eu escolhi vocês. Agora, por que vocês estão pisando os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? E tu, Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? E aí passa a dizer o que Deus faria. A condenação era por causa da atitude do Eli e da omissão dele para com os filhos. Os filhos estavam rebeldes, se desviavam, o Eli deixava e até se aproveitava da gordura que os filhos não queimavam e traziam, e o sacerdote Eli se aproveitava. Por coincidência ou não, a Bíblia descreve que ele era muito gordo. Não diz a respeito dos filhos, o Ofni e Finéias. Mas ele, Deus até que liga as coisas e diz: por que vocês estão se engordando
com as minhas ofertas. Isso é uma afronta. Vocês em rebeldia, em desobediência, estão se levantando contra o ministério que eu chamei você para desenvolver. Então, essa era a condenação sobre o Eli. A conduta dele de aceitar o erro e a omissão dele em não repreender os filhos. Procure entender isso, meu irmão. Você vai ser condenado por fazer coisas erradas e por não fazer as certas. Quando você se omitir com relação aos seus filhos, isso é erro, isso é pecado também. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Em Tiago, nós encontramos essa palavra muito dura. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Quantos crentes estão pecando com relação aos seus filhos? Pastor, ora por mim, meu filho está assim, está assado. Em geral, viciado em droga, no crime, aí no tráfico, e preso. Ai, coitadinho, está preso. Pois é, o Senhor responsabiliza a mãe, o pai, porque não educaram na época em que deviam. Depois de alguns anos, não adianta nem mais querer educar um filho, porque ele não recebe mais a admoestação, repreensão. Mas espera aí, se esse filho está na casa de Deus, como um sacerdote, ocupando cargo na igreja, tomando a frente, usando o microfone, com a vida em pecado, e o pai sabe, o pai vai ser responsabilizado duramente pelo Senhor, o pai ou qualquer irmão ou qualquer irmã que na igreja seja conivente com alguém que está vivendo em pecado sabidamente, publicamente, e está ocupando cargos na igreja. Era o que acontecia. O Ofni e Finéias eram sacerdotes, recebiam as ofertas, levavam para o pai até aceitava e gostava e não falava nada, condenando a atitude dos filhos. E por isso Deus o condenou pela omissão em não repreender os filhos. Ele poderia dizer, mas meus filhos já são grandes, eu não consigo educar. Mas você é o chefe aqui na casa de Deus. Você poderia pelo menos proibi-los de estarem aqui desenvolvendo um ministério que exige uma vida santa e consagrada. Você faz vista grossa. Isso é pecado por omissão. A gente peca por comissão quando faz coisas erradas e a gente peca deixando de fazer o que deve fazer. Eu creio que a maioria dos crentes está pecando nisso. Há uma ordem que pesa sobre nós. Ide, estáis saindo sempre, indo até as pessoas para evangelizar, discipular, visitar os irmãos, socorrer os fracos. Isto é a essência da vida cristã. E a maioria dos crentes não faz isso. Só faz assistir a reunião da igreja. Estão pecando por omissão, desobediência. Não estão fazendo o que Jesus mandou. Portanto, veio a condenação para o Eli. A partir do versículo 30, estou lendo 1 Samuel 2. Portanto, diz o Senhor: na verdade, eu dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. E continuou, eis que vem dias em que cortarei o braço à casa de teu pai. A profecia foi longa. Aquele homem de Deus era muito seguro na profecia. É muito comum Deus dar revelações para nós, uma visão de um jeito, de outro, uma palavra, e a gente faz um alerta para o irmão ou para a irmã, ou até genericamente na reunião, a gente pode até saber para quem é, mas a gente escolhe não especificar e solta em geral. Olha, Deus está revelando que é uma pessoa aqui que está fazendo isso ou deixando de fazer aquilo e tal, para que a pessoa tenha
a virtude de reconhecer e receber com humildade, procurando se consertar. Mas há pessoas que são provadas como profetas e recebem a revelação bem detalhada. Foi o caso aqui desse homem de Deus que falou detalhadamente para o sacerdote Eli o que aconteceria com ele, com os filhos, a descendência e quem Deus levantaria para ser o verdadeiro sacerdote depois dele, que seria o Samuel. Esse homem de Deus, esse profeta, foi bem claro, firme, fiel e detalhado. Nem aparece o nome dele na Bíblia, para que ele recebesse honra. Mas diante de Deus, na eternidade, certamente ele vai receber a honra que ele merece. Deus é Deus. E eu quero deixar com você como exemplo de exortação que dia a dia Deus faz conosco, através do Espírito Santo, através dos irmãos. Minha irmã, acorda. Se você não está obedecendo, vai ser castigada por Deus na eternidade. Então, acorde enquanto é tempo, se conserte, tome pé da situação. Se você não pode mais mudar a vida do seu filho, pelo menos não fique sustentando o pecado do seu filho. Não fique pagando para o seu filho pecar. Coloque isso diante de Deus. Acerte a sua vida com Deus enquanto é tempo. Meu irmão, Deus está nos exortando a todos nós, de alguma maneira. Olha, corrija seu filho, você está se omitindo. O filho é pequeno, mas ele está crescendo. E você não está corrigindo, está deixando o filho de qualquer jeito. E por aí vai. Deus está sempre nos exortando. O Espírito Santo quer nos exortar. Portanto, vamos tomar para nós o exemplo do Eli, como Deus foi duro com ele. E Deus será duro conosco também, se não nos consertarmos a tempo. Mas o tempo é agora, é hoje. Considere, minha irmã, a bondade e a severidade de Deus. Deus é extremamente severo e o será na eternidade.